One Punch Man é recheado de criaturas misteriosas e extremamente poderosas, tal como o próprio Rei dos Monstros, e supostas entidades que ainda não foram explicadas no universo de One Punch Man. Se você quer saber quais são os monstros mais poderosos de One Punch Man, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo para que eu possa te explicar. Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal Fala Nerd. Iniciaremos o vídeo com o Mendigo Imperador. O Mendigo Imperador já foi um funcionário inexperiente de uma empresa, e após algumas complicações, ele foi demitido e passou a morar nas ruas. Amargurado com a vida, ele então decidiu colocar um fim nela. Mas momentos antes de se enforcar, um ser misterioso surgiu bem na sua frente. Aquele era Deus, também mais conhecido por vocês como God. Ele lhe ofereceu incríveis poderes. Ao aceitar o acordo de Deus, o Mendigo Imperador se tornou capaz de manifestar esferas de energia. Essas esferas de energia são tão poderosas que conseguem vaporizar uma pessoa inteira. No arco da Associação dos Monstros, ele enfrentou o herói de classe S, Zombie Man, e não teve nenhuma dificuldade em lidar com o herói. Embora seja bastante poderoso com as suas esferas de energia, o seu corpo ainda é frágil como de uma pessoa normal. Essa fraqueza simplesmente o fez ser completamente dominado pelos Zombie Man quando ele finalmente conseguiu diminuir a distância entre eles. E por isso eu o coloco nesta posição. 9. Centopeia Anciã. A Centopeia Anciã é mais um membro executivo da Associação dos Monstros. No passado, ela já teve um duro confronto contra o Blast. Ela quase foi morta pelo herói número 1. 2 anos depois dessa batalha, a Centopeia Anciã estava maior e mais forte. Ela desejava profundamente encontrar o Blast e realizar a sua vingança contra o herói. No entanto, isso não foi possível. Antes de ser derrotada pelo Saitama, ela se demonstrou ser incrivelmente poderosa com a sua força descomunal. Ela foi capaz de quase destruir uma cidade apenas passando por cima dos prédios com seu gigantesco corpo. Além disso, a Centopeia Anciã foi forte o suficiente para jogar o Metal Bat a centenas de metros no ar, e também enfrentar 3 pessoas com a força de um herói de classe S, Bang, Gems e Bomb. Apesar de Bang e Bomb terem utilizado as suas incríveis técnicas de artes marciais, isso não foi o suficiente para derrotá-la. Eles apenas conseguiram quebrar a sua casca e, consequentemente, a deixando maior do que já estava. A Centopeia Anciã também possui uma resistência assustadora, sendo capaz de tancar os melhores golpes do Gems, sejam eles externamente ou internamente. 8. Esperma Negro. Por ser uma criatura com um nível de ameaça dragão, é de esperar que o Esperma Negro seja muito forte. A sua principal habilidade consiste em dividir as células, assim criando diversos clones. Ele foi capaz de dominar facilmente o herói da classe S Atomic Samurai. Durante a batalha, as suas habilidades foram o contra-ataque perfeito contra o espadachim e o seu estilo de luta. Basicamente, a força do Esperma Negro se consiste na quantidade de células que ele possui. Quanto mais células, mais forte ele é. Ele também tem a capacidade de se fundir com as células, assim aumentando o seu tamanho e força bruta. Mas quando ele decide levar a batalha mais a sério, ele é capaz de se fundir com trilhões de células e dar à luz ao esperma dourado. Essa forma é muito poderosa. Apesar dele não ter tido tanto tempo de tela assim, nós ainda conseguimos testemunhar a sua força. A sua pele inoxidável o possibilitou colocar o Führer feio no seu devido lugar. A sua forma de esperma platinado é composta por mais de 53 trilhões de células. Essa é a sua forma mais poderosa. Ele conseguiu bater de frente com o Garou monstrificado durante um certo período de tempo e conseguiu vencer o Flash sem grandes dificuldades. A julgar pelos seus feitos, acredito que esse lugar é justo para ele. 7. Centopeia Eremita. A Centopeia Eremita, até o momento, é a maior centopeia que já foi apresentada na série. Ela teve a sua estreia depois da morte do Esperma Platinado. Ela surge dizendo que veio destruir o punho abominável que se voltou contra Deus, e se declara a encarnação do Pai Terra. A Centopeia Eremita, além de ser ridícula de grande, também é muito resistente e portadora de uma incrível força bruta. Ela deu muito trabalho para o Garou e Metal Bat. Para vencer esse monstro, eles dois foram obrigados a se unirem e lutarem lado a lado, mesmo que essa não tenha sido a intenção deles dois. Durante a batalha, o Garou conseguiu perfurar o corpo da Centopeia Eremita e arrancar o seu núcleo de regeneração. Esse órgão é o responsável pela sua regeneração.
como o próprio nome já nos diz. Sem isso, a centopeia eremita ficou de mãos atadas durante a sua luta contra o Garou. Eventualmente, ela acabou morrendo pelas mãos do nosso caçador de heróis. Admito que a centopeia eremita é bastante poderosa. Além do mais, ela parece ter alguma ligação direta com Deus. No entanto, o passado dessas ruínas antigas ainda continua sendo um grande mistério em One Punch Man. 6. Água natural maligna. A água natural maligna é um ser extremamente poderoso e, por ser um monstro que não pode ser controlado, a Psychos o manteve isolado em um cofre, e depois de ser libertado, provou ser forte o suficiente para derrotar facilmente 3 dos principais heróis da classe A, Yaian, Bushidril e Okamaitachi. Depois de se fundir com o oceano, a água natural maligna tornou-se imensamente mais poderosa e também ficou gigante, consumindo um oceano inteiro, tornando-se um dos maiores monstros da série. O corpo da água natural maligna é feito inteiramente de água e não possui órgãos internos vulneráveis ou pontos fracos para atingir, tornando difícil de matar a criatura. Ela ataca os seus inimigos de acordo com o grau de ameaça que eles representam a ela. E também, ela se demonstrou capaz de se fundir com outras formas de líquido. Porém, ela acabou sendo derrotada pelo soco de Saitama e morta pelo Pig God. 5. Orochi. Orochi é conhecido por ser o rei dos monstros, uma das maiores autoridades da Associação dos Monstros. Antes mesmo da sua primeira aparição, já tivemos certeza que ele é um monstro muito forte. Segundo Gouketsu, quando ainda era humano, ele foi derrotado facilmente pelo Rei dos Monstros. A sua arte marcial não foi o suficiente para lidar com alguém do calibre do Orochi. Para Psychos, o Orochi é o verdadeiro monstro. Ela é incapaz de avaliar o poder do Orochi. Durante o arco da Associação dos Monstros, Orochi nos mostrou ser capaz de alterar a sua forma física. Ele pode transitar de uma forma mais humanoide para uma forma completamente assustadora. Dentre as suas habilidades mais chamativas está a sua manipulação de poderosas chamas, que são capazes de destruir tudo que está na sua frente. Além de possuir uma incrível regeneração extremamente apelona, ele também possui a habilidade de extrair energia diretamente do núcleo da Terra. Ele é visto utilizando essa habilidade contra o Saitama. Segundo ele mesmo, esse é um dos seus movimentos mais poderosos. Antes de ser derrotado pelo Saitama, ele acreditava que estava predestinado a se tornar uma criatura divina, caso oferecesse um sacrifício digno ao seu altar. Mas na verdade ele estava longe de ser esse ser divino. E para eu saber que você ainda tá nesse vídeo, me conta aí, qual é o seu top 10 dos monstros mais fortes de One Punch Man? Comenta aí que eu vou dar um coraçãozinho. 4. Psychos. A Psychos é a grande mente por trás da Associação dos Monstros. É ela quem comanda os monstros com o pseudônimo de Gyoro Gyoro. As principais habilidades de Psychos são quase idênticas às habilidades das irmãs psíquicas Tatsumaki e Fubuki. Embora suas habilidades psíquicas não sejam tão poderosas em comparação aos poderes da Tatsumaki, depois dela tomar um pouco do seu Elixir, ela conseguiu fortalecer os seus poderes para tentar realizar uma luta frente a frente contra a Tatsumaki. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente. Depois de passar belos perrengues contra a Tatsumaki, ela se fundiu com o Orochi e ao mesmo tempo ela recebeu poderes de Deus, a tornando extremamente mais forte, conseguindo até mesmo dominar a Tatsumaki durante um certo tempo. Com essa forma divina, a Psychos ficou tão poderosa que com um dos seus ataques ela foi capaz de arrancar uma parte do planeta. Basicamente ela acabou criando uma tampa para o planeta. Por ter se fundido com o Orochi, é claro que ela também teria um pouco das suas características. Ela pode manifestar cabeças de dragões que cospem poderosas rajadas de energia. Ao ser derrotada pela Tatsumaki e pelos outros heróis, ela foi obrigada a se retirar da batalha, e nesse momento podemos ver que ela consegue manipular a carne do Orochi para criar um jatinho particular, exclusivamente para sua fuga. 3. Boros. Ele é o dominador do universo. Para ter uma chance de sobreviver ao ambiente hostil de seu planeta, a espécie de Boros, com o tempo, desenvolveu uma das maiores habilidades regenerativas de todo o universo de One Punch Man. O Boros possui uma resistência e poderes formidáveis, fazendo com que ele se destaque dos demais indivíduos da sua espécie.
Em seu planeta, não havia ninguém que era capaz de superar sua força. Entediado, ele vagou pelo universo em busca de um adversário que lhe proporcionasse uma luta memorável. Admito que, neste ponto, ele é bastante semelhante com Saitama. Quando ele recebeu a profecia de que no planeta Terra existia um oponente que pudesse lhe proporcionar uma luta decente, ele não perdeu tempo e foi para lá. Segundo as teorias, esse oponente que lhe proporcionaria uma luta memorável seria o Blast, o herói número 1 da Associação dos Heróis. Mas ao chegar no planeta, ele acabou se encontrando com Saitama. Ele perdeu, mas o Boros foi um excelente adversário, tendo até mesmo a sua força reconhecida pelo próprio Saitama. O Boros, além da sua forma base, possui mais duas formas. Na sua primeira forma, Boros utilizava uma armadura que selava parte de seu poder. Com o decorrer da batalha, o Boros foi pressionado a entrar na sua segunda forma, o que acabou aumentando muito a sua velocidade de movimento e também a sua força física. Vendo que ainda não era o suficiente para conseguir vencer o Saitama, ele entra na sua terceira forma, Explosão Meteórica. A sua velocidade e força aumentaram de novo. Ele ficou tão forte ao ponto de mandar o Saitama para a lua com um único chute. Ele também tinha um ataque extremamente poderoso, que era capaz de acabar com a vida de todo o planeta Terra. Durante boa parte da série, o Boros foi o oponente mais forte que o Saitama já enfrentou. Isso até chegarmos na segunda colocação. 2. Garou. O Garou é um ex-discípulo de Silverfang. Ele domina o punho da água corrente. A partir do momento que o Garou começou a se monstrificar, a sua escala de poderes aumentou exponencialmente. Ele passou por muitas metamorfoses, até que então ele recebeu um pouco dos poderes de Deus. Depois de ser praticamente derrotado pelo Saitama, o Garou entrou em contato com Deus. Embora ele desejasse mais poder, ele certamente não aceitou o acordo com God. Ao tocar a sua mão, ele os roubou. Ao atingir a sua forma cósmica, o Garou obteve uma regeneração, força e resistência avassaladoras. A sua habilidade de plagiar técnicas foi aprimorada ao extremo. Ele agora podia copiar qualquer técnica do universo. Não existe nenhuma técnica ou força que o Garou não possa copiar e aprimorar agora. Os punhos de Garou agora tinham a potência de uma bomba nuclear. E com o desenrolar de seu arco, ele eventualmente conseguiu copiar os portais interdimensionais do Blast. Com certeza, essa é uma das habilidades mais apelonas que já foi revelado até agora, rapaziada. Sendo capaz de copiar o soco sério do Saitama, por mais que copiasse a força do nosso careca de capa, ele não foi capaz de superá-lo. 1. Deus. Deus é descrito por Psychos como uma reminiscência da superfície de Júpiter, com incontáveis manchas em espiral sobreposta uma sobre as outras. Ele é o responsável por conceder poderes ao mendigo imperador, Garou e a Psychos. Essa entidade possui uma forma humanoide, e aparentemente esse ser consegue ser tão grande quanto a própria lua. A sua real força ainda é desconhecida, mas pelo fato de conseguir conceder poderes a outros seres, pode-se estimar que ele é absurdamente poderoso, e que provavelmente esse é o chefão de One Punch Man. Deus consegue se comunicar através de cubos negros. Eles são chamados de All-Part. Há 2 anos, Deus entrou em contato com Blast justo no momento em que ele estava enfrentando a Centopeia Anciã. Deus naquele momento ofereceu poderes ao Blast. No entanto, o herói recusou. Desde então, essa entidade vem sendo investigada pelo Blast e a sua equipe interdimensional. Ao conceder poderes a um determinado indivíduo, Deus tem a capacidade de não só retirar os seus poderes, mas também a sua vida. Assim como aconteceu com Garou e o Mendigo Imperador, esse ser é bastante misterioso. Ele parece estar sendo selado em uma dimensão bem no fundo do planeta Terra, e o que parece ser, o seu corpo está dentro da própria Lua. Hoje podemos ver monstros assustadoramente poderosos. Com certeza boa parte desses monstros não teriam dificuldade de lidar com um herói de classe S. Se você gostou do vídeo, então por favor não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com seu amigo. Mostre esse vídeo para ele, para ver se ele concorda com esse top 10. E também assim você vai estar me dando um sinal para eu produzir mais vídeos de One Punch Man para você. Pois assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo que venho trazendo. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu me chamo Marcelo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!